É muito comum a gente ouvir falar de pessoas dizendo assim, nós vamos mudar o mundo. Você já ouviu isso? Nós vamos mudar o mundo. Pois é, eu também gosto de falar isso. Mas já dizia o Tolstói, né? Que todo mundo pensa em mudar o mundo, mas poucos pensam em mudar a si mesmos. A gente muitas vezes esquece que a maior mudança que a gente pode fazer no mundo é mudar quem nós somos. Agora, eu vou te contar que, na verdade, tem algo que você pode fazer para mudar esse mundo de uma maneira muito rápida. É transformar a sua família. Transformar a sua casa. Porque o que nós enxergamos hoje na sociedade é reflexo daquilo que aconteceu ontem dentro de casa. Quer saber o futuro? Quer ter uma visão do futuro? Quer saber como é que vão ser as coisas amanhã? Qual vai ser a sociedade amanhã? Vai e observa algumas famílias. Porque a maneira como as famílias vivem e desfrutam do seu convívio em casa hoje é como vai ser o mundo amanhã. Isso te assusta ou isso te deixa feliz? Se o mundo amanhã ele for apenas a ampliação do que é a sua casa hoje, isso é bom ou é ruim? Pensa aí. Ai, ai, ai. Se a sociedade de amanhã ela for apenas o que aconteceu hoje dentro da tua casa, o que aconteceu essa semana dentro da tua casa, isso é bom ou ruim? Ai, Jesus. Então nós precisamos fazer alguma coisa para salvar as famílias. Nós precisamos fazer alguma coisa para que as famílias sejam transformadas. Porque se nós conseguirmos salvar as famílias dessa igreja, essa igreja vai ser transformada. E uma igreja com famílias saradas vai influenciar Caxias do Sul. Vai salvar as famílias dessa cidade também. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Versículo 21. Amém? Diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, a santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do mesmo corpo. Por essa razão deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Amém. Glória a Deus. Uma das principais coisas que precisa existir na família, e começa o versículo 21 dizendo: sujeitai-vos uns aos outros. É uma família onde existe respeito. E respeito, ele se constrói num lugar onde existe honra. Amém? É necessário, queridos, que haja dentro da família honra, haja honra. E a primeira honra que nós precisamos prestar é aos pais. Amém? Então você que é filho, você que mora com seus pais, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenha longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Você que mora com a sua família, honre a sua família. Amém? Começa por aí, começa por aí. Mas você que já saiu da sua casa, você não tem mais um vínculo de obediência a seus pais, mas você continua tendo um vínculo de honra aos seus pais, amém? Essa é a primeira coisa a respeito de uma família. Se você depende deles, se você mora com eles, você deve obedecê-los em tudo, exceto se eles mandarem
você pecar, conforme nos ensina Efésios capítulo 6, versículo 1 e Atos 5, 29. Do contrário, tudo o restante nós devemos obedecer os pais. Amém? Agora, como é que surge uma família? Como é que nasce uma família? Nós lemos aqui no finalzinho e também em Gênesis 2, 24, diz: por essa razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Infelizmente, durante a pandemia, o número de divórcios aumentou um monte. Era para ser o contrário, né? Era para ser o contrário, o pessoal agora vai ficar dentro de casa, vai curtir um ao outro, vai amar um ao outro. E o que aconteceu? Muitos foram para dentro de casa quebrar os pratos, né? Foram para dentro de casa e não conseguiram se entender. A primeira coisa, então, que diz aqui é que quando alguém vai se unir e se tornar uma família, existe um deixar. Deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Queridos, esse deixar envolve um deixar físico, um deixar emocional, um deixar financeiro. A partir do momento que existe um casamento, tem que cortar aquele cordão umbilical, porque aquele cordão umbilical não serve mais. Não significa que ao casar a pessoa vira as costas para a família, mas significa que a pessoa entende que ela está começando agora uma nova família. Amém, queridos? E isso é muito importante. Existe um deixar que precisa acontecer físico. Eu sei que às vezes, para quebrar um galho, o casal vai começar a família e às vezes mora junto com os pais ou bem perto, né, para quebrar um galho ali da situação. Mas no normal, a gente aconselha você a fazer como diz aquele ditado. Não sei se você já ouviu, da sogra. Diz assim que a sogra tem que morar tão longe o suficiente, aliás, perto o suficiente. Me atrapalhei, me embananei, deixa eu achar o ditado. Aqui, ó. É que eu amo tanto a minha sogra que nem consigo fazer piada, né? Longe o suficiente para que ela não consiga ir de chinelos, porém não tão longe que ela tenha que ir de mala. Então se ela consegue ir de chinelinho, né, de pantufa, até tá meio perto demais. Agora, se ela tem que fazer uma mala para ir, daí ela vai ficar tantos dias. Brincadeiras à parte, né, queridos? Mas esse deixar físico, ele é necessário a família ter o seu cantinho. Então, se porventura você sente que está precisando, quem sabe você tenta se organizar e ter um espaço um pouco mais privativo para sua família, é ali onde vocês consigam ter mais privacidade do casal. Envolve um deixar emocional. Eu vejo muitos casais, às vezes, entrando em crise, porque não entenderam que ao casar, você está tornando o cônjuge a pessoa principal da sua vida. Claro que pelos filhos a gente tem um amor diferente. Amor de pai e filho, de mãe e filho é diferente. Mas no âmbito geral da sociedade, você precisa tornar o seu cônjuge aquela pessoa principal da sua vida. Amém? Essa é a ideia. Agora, maridos que idolatram a sua própria mãe em detrimento da sua esposa estão fadados ao fracasso. E tem muito maridão que anda caindo nessa, infelizmente. Né? Cara, se a tua mãe é tão boa assim, por que você não ficou lá tomando Nescauzinho com ela, então, né? As irmãs estão liberadas para dar um glória a Deus, um aleluia aí. Fique à vontade, irmã. Poxa, se você casou com alguém, significa que você realmente considera essa pessoa importante na sua vida, ou pelo menos deveria ser assim. Amém? Agora, se você casou com alguém, né? Você casou com aquela mulher, e agora tu fica toda hora falando assim, né? Ah, porque o feijão dela, porque a roupa dela, porque não sei o que, né? Isso atrapalha. Precisa haver um desprender emocional. Precisa haver um desprender. Você não pode mais ser assim tão obcecado pelo modo como a tua mãe fazia as coisas, porque agora a mulher da tua vida é a tua esposa. Amém? Aleluia. Você não vai desonrar a sua mãe. Você não deve desonrar. Você deve continuar amando a sua mãe como você a ama, mas você deve honrar a esposa que você tem dentro de casa. Amém, querido? Você deve fazer isso. E mesma coisa, precisa haver esse largar emocional também aí a respeito das mulheres. Se a mulher fica sempre dizendo assim, não, mas meu pai sabia arrumar ventilador, tu não sabe. Ah, mas meu pai cuidava melhor do cachorro. Ah, e fica toda hora assim, né? Poxa, irmã, por favor, né?
Como alguns diriam, né? Tu casou com teu pai? Não, né? Casou com teu marido. Então, em vez de jogar o marido para baixo, tenta animar ele para que ele faça as coisas, para que ele avance e prossiga. Amém? Os irmãos podem dar um glória a Deus aí também nesse momento. Precisa ver se deixar. Não que você não vá mais amar teu pai, tua mãe, você vai continuar amando, honrando, respeitando. Mas agora, irmã, a pessoa principal da sua vida precisa então ser o seu marido. Quando não acontece esse deixar, os casais sempre ficam remetendo para trás. Ficam sempre olhando, mas era tão bom morar lá com a minha mãe, com meu pai. Ficam, né? Mas se eu não tivesse casado... Pois é, mas você tinha que ter pensado isso antes de casar. Agora você já casou. Agora você tem que pensar para frente. Agora já foi, né? Já botou a aliança no dedo. Agora, fazer o quê? Você tem que pensar daqui para frente. O tempo de se arrepender era ali no tempo do romance real, o tempo do noivado. Agora você já está casado. Agora vai fazer o quê? É tempo de mudar, amém? E é preciso um deixar financeiro. É preciso um deixar financeiro. É preciso que o casal ele consiga se sustentar. Às vezes, em tempos de crise, ou às vezes num comecinho, em situações, os pais precisam realmente ajudar um pouco mais, dependendo da situação. Mas, no geral, é importante que o casal aprenda a ter a sua própria vida financeira. Ele tem que desmamar. Não é só cortar o cordão umbilical, tem que desmamar. Você, como família, não pode ficar sempre na dependência dos seus pais. Tem um versículo da Bíblia que ele diz assim, o que pega emprestado é escravo do que empresta. E muitas vezes, os filhos se sentem constrangidos de não fazer dentro da família o que os seus progenitores estão pedindo, porque os progenitores são quem banca tudo dentro de casa. Então, às vezes, o casal está casado, mas, de repente, a mãe desse aqui ou o pai daquele ali banca muita coisa lá dentro, e, às vezes, o filhinho recém-casado ou a filhinha não consegue dizer não para os papais, porque são eles que bancam as coisas dentro de casa. Então, o casal precisa ir se organizando de uma maneira que eles consigam ter a sua independência financeira como família. Amém, queridos? Amém? Eu não estou dizendo que os pais não têm que ajudar os filhos, não é isso. Mas chega um momento que realmente os filhos precisam ter uma independência financeira, isso vai abençoar a sua família. E vamos falar sério, né? Se o magrão quer convidar a guria para comer um X, e ele tem que pedir para a mamãezinha dele dinheiro para comprar o X, cara, você não tem condições de estar namorando ninguém, né? Você não tem. Se você vai pedir para a mamãe, cara, né? Não dá, não rola. É necessário ter um nível de maturidade para ingressar num relacionamento. Porque cristãos, eles não ingressam em relacionamentos assim, tipo, é só para ficar, é só para curtir. Cristão não ingressa em relacionamento com essa intenção. Cristão pensa no quê? No mínimo ele desconfia que essa pessoa pode um dia dar um casamento, não é assim? Isso no mínimo, estou falando por baixo. Então, se já vai pensar em casamento, então a pessoa ela deve estar estudando ou ter estudado, ela deve ter ingressado ou estar ingressando numa carreira profissional. Não, mas eu não tenho idade para casar ainda. Eu não tenho idade para pensar em casamento ainda. Se não tem idade para pensar em casamento, não tem idade para pensar em começar relacionamento também, né? Porque o objetivo é atingir a construção de uma família. E se você não tem a menor condição nem de pensar em construir uma família, por que você acha que tem condição de começar a namorar? Só para suprir os impulsos dos seus hormônios? Querido, você é um cristão, amém? Você é um cristão, não é dessa maneira que as coisas funcionam. Então, o casamento é algo bem sério. Provérbios 24, 27 diz assim, termine primeiro o seu trabalho no céu aberto, deixe pronta a sua lavoura e depois vai e constitua a sua família. Tem outro tipo de aproximação que precisa acontecer antes do casamento, que é o espiritual. Esse, na verdade, é o que mais a pessoa pode se aprofundar antes de chegar a casar. E o que mais ela deve continuar aprofundando depois de ter casado. Aprender a orarem juntos, a estudar a palavra juntos, né? a buscarem a Deus juntos. Tem que orar juntos, tem que buscar a Deus juntos, tem que comungar de uma mesma fé, né? Porque de repente fica um puxando para um lado, outro puxando para o outro, e aí aquilo já vai virando uma confusão. Tem que haver o quê? Uma unidade de propósito. Nós dois somos cristãos, nós dois somos apaixonados por Jesus, nós dois vamos caminhar nessa direção. Senão fica cada um puxando para um lado,
e a coisa não anda para frente. Amém, queridos? Então é preciso haver um empenho espiritual, um desejo pelas coisas de Deus para buscar a presença. E acontece ali também, né, uma aproximação física. Se unirá à sua mulher. Então eu quero dizer que é puro e é abençoado e é bendito por Deus a intimidade do casal, né, sendo redundante dentro do casamento. Amém? Então isso é uma bênção, porque às vezes as pessoas elas entram no casamento e elas foram tão ensinadas assim, né? Não pode fazer coisa errada antes do casamento, se cuida, se cuida. E daí às vezes quando casa com receio, fica com medo de se entregar ao seu cônjuge. Mas queridos, justo ao contrário, quando você se casa, isso é uma bênção de Deus e é uma forma de você servir ao Senhor. Amém? Então que Deus lhe abençoe. E é preciso também agora uma aproximação do cônjuge emocional. Os dois aprenderem a ser um. E na questão financeira, eu falei do deixar do pai e a mãe, o casal tem que ter uma aproximação no financeiro. Aprender a deixar cada vez menos de dizer o meu dinheiro, eu faço o que eu quiser. Essa frase não cola para um casal, amém, queridos? Essa frase não cola. E partir para o quê? O nosso dinheiro. O nosso dinheiro. Porque se quando a gente casa, um pertence ao outro, por que o dinheiro é separado? Não que não possa haver aquelas famílias que dizem assim, ó, com o dinheiro que tu ganha, tu paga os pão e a água, e com o dinheiro que eu ganho, eu pago o aluguel. Se vocês acham legal se organizar assim, tudo bem, né? O que não pode existir é aquela coisa assim, não, esse dinheiro aqui fui eu que ganhei, eu faço com ele o que eu quiser. Vocês são um casal agora. Vocês são uma família agora. E vocês têm que pensar juntos a respeito das finanças da casa. Porque tudo que é ali é dos dois, porque na verdade os dois não são mais dois, são um só. Amém? Glória a Deus. Agora vamos lá, então vamos focar um pouquinho mais no maridão? O que vocês acham, irmãs? Vamos? Está preparado aí? Aquele glória, aquele amém? Aleluia. O marido, ele recebe da palavra de Deus a incumbência de ser um imitador de Jesus. Uau! Ele recebe a incumbência de ser um imitador de Jesus. Esse texto de Efésios 5, ele faz uma comparação mostrando Jesus Cristo e sua igreja, o marido e sua esposa. E ele compara características e atitudes de Jesus que o marido precisa ter e características e atitudes da igreja que a esposa ela precisa ter também. Então, o marido, ele é chamado a exercer um certo tipo de liderança dentro da sua casa. E não é uma liderança conforme tem na rua por aí de qualquer jeito. É uma liderança segundo o modelo de Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Segundo o modelo de Jesus. Então vamos lá, algumas características desse estilo de liderança de Jesus. Primeira, Jesus é o bom pastor. Jesus, ele é o pastor da igreja, o verdadeiro pastor da igreja. Amém? Ele é o bom pastor. E assim cada marido precisa ser o bom pastor da sua casa. Aleluia. E é interessante que no capítulo 10 de João, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. A minha voz. As ovelhas de Jesus conhecem a voz de Jesus. Agora, um maridão que vive na rua, não para em casa, e quando chega quer prender o griteiro, que tipo de pastor é esse? Isso é um boi tocando a boiada com a guilhada, né? Fincando. Vive na rua e quando chega em casa quer dar uma de machão, prender um griteiro. Tá certo? Não tá. Tá errado. Para exercer uma liderança segundo o coração de Jesus, tem que saber conversar. Conversar. A tua esposa conhece a tua voz? Teus filhos conhecem a tua voz? Ou teus filhos só escutam a tua voz quando é para xingar e brigar com eles? Eles sabem, você conhece os sonhos dos teus filhos? Você conhece os sonhos, os desafios da tua mulher? Porque tem homem que quando chega em casa, a única coisa que ele quer saber é de olhar a TV e comer. Eu achei que eu ia ouvir um fala a Deus, alguma coisa, mas daí vocês se entregam, né, irmãs? Vocês fazem. Mas tem muito maridão que quer olhar TV, sei lá, um noticiário, um futebol, sei lá o que ele quer olhar e comer. Ele não tá nem aí pro dia da mulher, como é que foi, não tá nem aí pro dia dos filhos, tá nem preocupado com nada. Só. Casamento não é sobre ser feliz. Você pode repetir comigo? Casamento não é sobre ser feliz. É sobre fazer alguém feliz. Entendeu?
Então, casamento não é sobre ser feliz, é sobre fazer alguém feliz. Então, você que está solteiro ainda, você tem a chance de desistir de casar, se você acha isso duro demais. Se você está pensando assim, né, vou casar para ser feliz. Não, você vai casar para fazer alguém feliz. Para se dedicar. E aí, se os dois estiverem empenhados nisso, os dois vão ser felizes e glória a Deus, aleluia. Maridão, quando você chega em casa, qual é o sentimento que você gera na família? Quando você chega em casa, tá mais para assim, uau, papai chegou, uhul! Ou mais para, ah, não, tá lá o velho. Ai, Jesus. Ai, Jesus. A mulher, quando vê o marido chegando, ela tá mais para assim, ai, lá vem meu amor, né? Ou tipo, ai, lá vem ele, acabou o sossego. Depois a gente vai ter que conversar um pouco em casa, né, gente, com as famílias. Maridão, vamos ver se você é o pastor da casa. A sua presença dentro de casa, ela gera tensão ou segurança? As pessoas ficam borradas de medo com a sua presença ou elas se sentem seguras e protegidas? Porque o estilo de liderança de Jesus ele é bem pastoral, então quando ele está ali, as ovelhinhas se sentem em segurança. Quando você está em casa, a sua família ela sente medo ou ela sente segurança? Com todo respeito, eu acho que aqui não tem ninguém assim, né? Aqui na igreja acho que não, né? Em nome de Jesus. Mas um homem que chega em casa só para xingar, para fazer violência verbal ou física, só para botar griteiro, só para brigar com todo mundo, só para humilhar todo mundo, né? Sua gorda, sua feia, sua não sei o quê. Ah, o guri de droga que não sabe fazer os temas, não vai ser nada. Você tá mais um demônio da casa que um pastor da casa, por favor. Misericórdia da tua vida. Mas aqui não tem ninguém assim, em nome de Jesus. Aleluia. Mas se porventura alguém está ouvindo, né? Arrependa-se. Quem sabe o Senhor te perdoe ainda hoje. Seus filhos precisam ver que você ora. Seus filhos precisam ver que você estuda a sua palavra, que você honra a sua esposa. Sabe? Você tanto quer ser tratado como um rei, comece a tratar a sua esposa como uma rainha. Amém? Isso vale para a mulher. Você quer ser tratado como uma rainha, comece a tratar seu marido como um rei. Essa honra mútua, esse respeito mútuo, ele vai melhorando as coisas dentro de casa. A segunda coisa sobre Jesus é que diz ali que Jesus é o cabeça da igreja. Ou seja, Jesus é aquele que lidera a igreja. E o marido ele é chamado para exercer a liderança sobre o lar. E aqui muitas pessoas fazem confusão nisso e acabam se perdendo nessa história. Por quê, queridos? Porque alguns confundem ser o líder com ser de uma espécie superior e confundem ser o líder como ser um ditador, um mandão, alguém rude dentro de casa. E isso não é dessa maneira. Acompanhe o meu raciocínio. Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, você já reparou que a palavra vai nos mostrar que Deus enviou seu Filho, certo? E depois Jesus disse que quando ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo. Olha só que lógica interessante. Deus, ele enviou Jesus, Jesus então envia o Espírito Santo. Mas Deus vive numa unidade tão perfeita que quando você olha o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você tem que definir essas três pessoas numa palavra só. Como você define? Deus. Né? Há um só Deus. Essas três pessoas têm uma unidade tão perfeita que são um único Deus. Uau, isso é demais, que mistério, meu Deus do céu. E mesmo sendo iguais entre si, o Espírito Santo não é superior a Jesus, o Pai não é superior ao Espírito, Jesus não é superior aos pais, mesmo eles estando em pé de igualdade, para exercer essa missão sobre a terra, eles se organizaram. E o Pai enviou Jesus, e Jesus veio, e Jesus enviou o Espírito, e o Espírito veio. Olha só que interessante. Mesmo eles estando em pé de igualdade, porque para que exista uma organização, é preciso que exista uma autoridade. Amém? Senão não tem organização.
E Deus então colocou na terra uma organização dentro da família. O homem não é em nada superior à mulher. E a mulher também não é em nada superior ao homem. Há muitos que duvidam disso. Mas eles estão perante Deus num pé de igualdade. São filhos de Deus, são amados de Deus, são preciosos de Deus. Mas Deus organizou a casa colocando o marido como líder da família. Amém? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo? Então, se um homem ele pensa que ele é de uma espécie superior, que o macho é superior à fêmea, você está totalmente errado. Você está totalmente equivocado. Se você pensa que você tem que agir com autoritarismo sobre a sua casa, você está errado. Você recebeu uma função organizacional da parte de Deus de ser o líder daquela casa. Amém? Tranquilo até aí? Você não tem liberdade para oprimir a sua família. Você tem autorização para guiar a sua família na missão que Deus lhe deu, que é constituir uma família segundo o coração de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Isso é uma organização. Então, o marido, ele precisa exercer uma liderança onde exista diálogo, onde exista conversa. E aqui eu estou falando numa família, digamos assim, pelo menos mais ou menos boa, né? Porque às vezes existem famílias que são muito disfuncionais. Às vezes, por exemplo, só a mulher é convertida, ou só o marido é convertido, e aí a coisa fica um pouco disfuncional, ou um tem problema com vícios. Então, eu considero que são casos especiais. Aqui a gente está falando via de regra, em casos, entre aspas, um pouquinho mais normais. Ok, gente? Amém? Vamos lá. Então, a Margaret Thatcher, ela disse uma vez uma frase muito interessante. Ela disse assim: ser poderoso é como ser uma dama. Se você precisa dizer que é, você já não é. Se você precisa dizer que é, você já não... E ser o líder da casa é a mesma coisa. Se o marido tem que estar toda hora, eu é que sou, né, o líder dessa, eu é que mando nessa casa, daí já que não manda mais nada mesmo. Se tem que estar toda hora mostrando a sua autoridade na base do grito, na base do muque, quer dizer que já não é mais. Como Jesus exerce a sua autoridade? Ele pastoreia, as ovelhas ouvem a voz dele. As ovelhas estão acostumadas a ser protegidas, amadas, cuidadas, e assim ele exerce a liderança. E nós, maridos, temos que aprender isso. Amém, queridos? Glória a Deus. E muitas vezes, as esposas ou até os filhos vão ter habilidades que os maridos não têm. De repente, numa casa, né, sei lá, tem tantas competências, por exemplo, financeira, roupa, veículo, cuidar da casa, comprar alimentos. De repente, numa família... Vamos pegar o financeiro, que é um dos temas muito disputados, né? De repente a mulher tem mais habilidades para lidar com o dinheiro do que o marido. É errado a mulher fazer a administração financeira da casa? Não. O marido pode olhar e dizer, querida, olha, a gente pode sempre conversar sobre isso, mas eu vejo que você tem mais habilidade. Então, por gentileza, você pode cuidar dessa parte para a nossa família? Por que não? Por que não? Né? O carro. Quem é que entende mais de cuidar do carro na sua família? É o marido ou a esposa? Né? Se é a esposa, deixa ela cuidar. Se é o marido, deixa ele cuidar. Por que não? Então, ser o líder não significa fazer tudo sozinho. Ser o líder significa organizar as coisas dentro da sua família e discernir juntos qual é a direção que Deus tem para a sua casa. Amém, queridos? Então, por favor, sejam homens, sejam líderes, mas não sejam opressores das suas famílias. Porque o que acontece? Quando o homem ele fica muito opressor, ele vai para o lado do quê? Do machismo. E começa a fazer machismo. E aí o machismo desperta, às vezes, uma ação reacionária. E às vezes pode despertar até feminismo também. Que a ideia não é que o homem seja machista e nem a mulher feminista. A ideia é que o homem tenha a sua hombridade, né, seu jeito másculo de ser, e a mulher tenha a sua feminilidade, coisas que lhes são particulares. Mas não que um tente se sobressair sobre o outro, que um tente se vingar do outro, não é desse jeito. Amém, queridos? Nós temos que trabalhar juntos. Olha que coisa linda, existem homens e existem mulheres e todos somos filhos de Deus e temos que avançar nas coisas que Deus tem para nós. Outra característica interessante, Jesus deu a sua vida pela igreja. O marido precisa estar disposto a se sacrificar pelo cuidado com a sua família. Amém? Eu lembrei, enquanto eu escrevia isso, né, uma cena do meu pai, que ele tinha serralheria, então ele precisava fazer os serviços dele, tinha que levar grades, janelas, máquina de solda, lixadeira, essas coisas, às vezes, para fazer instalações de serviço. E muitas vezes ele botava em cima do corcel e levava.
E aí houve um momento em que nós estávamos numa situação financeira muito complicada como família, e ele precisou vender o Corcel para pagar umas contas. Sabe o que ele fazia? Ele pegava a bicicleta cargueira dele e colocava aquelas máquinas, não era que nem essas de hoje em dia, né, Felipe, que são menorzinhas, era aquelas grandonas, e botava em cima, se deixasse só a bicicleta sem ele em cima, a bicicleta empinava para frente. E botava a lixadeira, às vezes botava até as entregas, as grades, as coisas em cima. Por quê? Porque ele pensou assim, é melhor eu passar trabalho empurrando essa bicicleta aqui com as coisas em cima do que deixar passar fome lá em casa. Então ele nunca deixou passar fome, ele passou muito trabalho, né? Uma vez ele se machucou do joelho, parou no hospital, ficou ruim do coração, porque ele estava fazendo, além do serviço dele normal, ele empleitou uma cerca a mais, porque com aquele dinheiro eu ia fazer uma cirurgia que eu precisava. Então ele arrebentou os 2 joelhos e machucou o coração para que eu pudesse fazer uma cirurgia e respirar melhor e ter uma qualidade de vida melhor. Então esse é o estilo de liderança que nós como homens somos chamados a exercer na nossa família. Que se faltar comida para alguém em casa, vai ser para o marido. Amém? Amém, irmãos? Amém? Tem. Os irmãos estão querendo fugir já, tá tudo bem, tudo legal. Outra coisa, Jesus não se omite. Na hora que precisou pagar o preço pela igreja, na hora que precisou morrer por ela, na hora que precisou resolver, Jesus estava lá. Jesus não se escondeu, Jesus enfrentou as consequências, Jesus não era omisso. Amém? Jesus era um homem íntegro. Outra coisa, questão de provisão da família. Queridos, não tem nada de errado as mulheres trabalharem também. Tem pessoas que pensam que é pecado a mulher trabalhar. Não é isso. A questão que a Bíblia nos ensina é que diz ali que Cristo sustenta a sua igreja e assim o marido precisa também ser o que? Esse provedor. Então, se um dia falta coisas em casa, a responsabilidade principal sim é do marido. Mas isso não significa que a mulher também não possa trabalhar fora e não significa inclusive que talvez ela até vá ganhar mais que ele, não tem problema nenhum. Sabe onde reside o problema nesse sentido? É quando as pessoas elas pensam que o contrário é errado. Vou dar um exemplo. Te pergunto, é errado uma mulher estudar e ter uma carreira profissional maravilhosa? Não, claro que não, é lindo. Tem mulheres fantásticas aqui na igreja com carreiras lindas. Glória a Deus pela sua vida, você é uma bênção de Deus nessa igreja, amém? Glória a Deus. Agora, o outro lado também não pode ser considerado errado. Se a mulher ela escolher que ela quer ficar em casa, ela quer ter seus filhos, ela quer cuidar da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, é errado? Claro que não. As duas devem ser, no bom sentido da palavra, louvadas. As pessoas devem se agradar e se alegrar com os dois casos. Tanto a que escolheu seguir a sua carreira profissional, como a que escolheu o seu, o pessoal chama, né, do lar. Glória a Deus pela vida das duas. Amém, queridos? Glória a Deus, as duas estão sendo uma bênção, as duas estão vivendo e fazendo o que Deus tem para elas. Mas não muda o fato de que se em algum momento, num caso ou no outro, faltar alguma coisa em casa, Deus vai perguntar primeiro para o marido. Por que colocou ele como líder? Eu te pergunto, quem foi a primeira pessoa que tocou no fruto proibido? Foi Adão ou foi Eva? Foi a primeira Eva. Até onde é que o Adão estava nessa hora, né? Por favor. Agora, o que foi? Um disse que estava trabalhando, outro disse que ele estava dormindo. Aí Deus foi cobrar de quem? Primeiro foi cobrar do Adão. Porque o líder daquela família era o Adão. Então mesmo assim, essa responsabilidade, ela está sim sobre o marido, mas não significa que as irmãs não possam trabalhar, não tem problema nenhum nisso, né? O que importa é que essa família, então, ela converse, ela se entenda, ela chegue num consenso de como vão proceder. Inclusive, isso é um tema legal para conversar antes do casamento, amém? Você que é solteiro, troque uma ideia, porque de repente vai que o maridão tem um plano de um jeito e a esposa tem de outro. Vai que o maridão está pensando na esposa ter uma carreira fantástica e ela tem o sonho de ser dona de casa. Ou ao contrário, ele está pensando nela como dona de casa e ela quer ter uma carreira fantástica. E aí? Tem que haver um consenso e haver um entendimento a respeito desses propósitos. Amém? Agora os varões podem relaxar um pouquinho. Podem destrancar o grito de glória aí da sua boca. Amém? Que nós queremos conversar algumas coisas também sobre as irmãs, né? Amém, queridos?
Vocês estão com medo, né? A mulher, ela é chamada para imitar a igreja de Jesus, para ser uma imitação da igreja de Jesus. Então, ela precisa compreender que Deus deu uma missão para o seu marido, e qual é? Constituir uma família segundo o coração de Deus. E ela agora vai então trabalhar junto nisso, para que essa família viva o propósito de Deus. Olha só o que diz Gênesis 2,18. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus plantou o jardim do Éden, Deus cria o homem a partir do barro, e coloca o homem então para gerir aquele jardim, para administrar aquele jardim. E Deus considera que o homem ali estava ainda sozinho, porque ele tinha Deus como seu superior, tinha os animais como seus subordinados à criação, mas não tinha alguém que lhe correspondesse. Então diz que Deus vai lá, coloca o sono nele, tira ali a costela, né? E faz então a mulher para ser então essa auxiliadora idônea. E ela ajuda na missão que Deus deu para Adão, que era cuidar daquele lindo jardim. Ela trabalha e eles trabalham juntos nesse propósito. Interessante que Deus percebeu que o Adão sozinho não ia dar conta. A chance do Adão esquecer alguma coisa era grande. Até fica a dica para as irmãs: se você tem uma lista de 5 atividades para o seu marido fazer, dê a primeira, espere ele terminar para você dar a segunda. Porque se você der uma lista de 5 atividades, sendo a primeira a mais urgente de fazer, ele vai lembrar só da quinta, que é a menos, e vai fazer ela, e vai chegar bem feliz. E quando você ficar brabo, ele não vai entender e ainda vai ficar brabo de volta. Misericórdia desses irmãos. Está amarrado isso em nome de Jesus. Mas, gente, eu tô por ver que o Adão ia começar a trocar o nome dos bichos já, né? Porque ele começou a dar, você vai ser elefante, você vai ser zebra, você vai ser girafa. Você pode ser elefante também, você ia se atrapalhar todo. Deus dá uma auxiliadora para ele e diz que ela é idônea, ou seja, ela é capaz. E a família surge lá no Jardim do Éden, dentro da perfeição de Deus, para cumprir o propósito do Senhor. O que acontece muitas vezes? Por causa ou do machismo, ou do feminismo, ou dos dois juntos, ou por causa, às vezes, de maridos muito frouxos, muito bananas, que não assumem a sua posição, ou, às vezes, mulheres que querem ser muito macho, né? O que às vezes acaba acontecendo? Acaba ficando uma sobrecarga em cima das mulheres. Qual a sobrecarga? Às vezes elas fazem tudo que as mulheres, né, dos séculos passados faziam, mais tudo que os homens dos dias de hoje fazem. Então ela está biatarefada, e ela não vai aguentar o tirão. Não vai aguentar. Não vai estressar. Porque ela está fazendo tudo que as mulheres sempre fizeram por séculos e séculos, mas tudo, porque o homem, ele vai deixando, vai se escorando, né? E vai deixando. E aí a mulher quer ser muito guerreirona, vai lá e faz isso, faz aquilo, daqui a pouco ela está sobrecarregada. E a gente tem um exército de mulheres, o quê? Tomando antidepressivos, tomando anti-ansiedade, fazendo tratamentos. E eu não sou contra essas coisas, tá? Não sou contra você procurar ajuda nesse sentido. Eu só estou dizendo que se o homem for o homem da casa e a mulher for a mulher da casa, se os dois entenderem o propósito de Deus para a família e trabalharem juntos para construir uma família segundo o coração de Deus, muitos desses problemas eles vão sarar. Amém, queridos? Muitos desses problemas vão sarar, muitas vão começar a ser tratados. Homens que não assumem o seu papel de homens sobrecarregam as suas esposas. Então, seja o líder da casa, converse com a sua mulher, e você, mulher, não deixe o homem atirar tudo para cima de ti, né? Não deixe ele atirar tudo para cima de ti, chame ele junto na responsabilidade, não deixe ele jogar para cima de ti toda a questão de educar os filhos, ele também é responsável por educar as crianças, não deixe ele atirar tudo para cima de você. Se você também trabalha fora, vocês necessitam repartir as tarefas domésticas, né? Não é justo os dois trabalham fora e a mulher ainda tem que fazer tudo sozinha em casa, isso não dá certo. Sejam um casal que tem diálogo, amém, queridos? A mulher de Provérbios 31, se você quiser, você leia em casa, Provérbios capítulo 31, ela é uma mulher fantástica, e ela faz diversas coisas fantásticas. E eu só retirei do texto algumas delas para você ter uma ideia.
Diz ali que ela acordava e ela dava tarefas já às suas servas, ou seja, ela lidava com liderança. Ela sabe negociar imóveis, diz ali que ela vendia, que ela comprava. Ela sabe administrar e investir dinheiro, diz ali que ela vendeu uma propriedade, ela comprou e ela plantou um parreiral. Olha só, ela tinha tino para os negócios, ela é trabalhadora, fala da sua saúde física, do seu vigor físico, ou seja, ela cuida da saúde, hospitaleira, generosa. Essa mulher de Provérbios 31 administrava as roupas, ela dava suporte ao marido. Está falando da mulher no texto de Efésios 31, de Provérbios 31, e diz assim: seu marido é reconhecido na porta da cidade. Qual é o peso disso? Primeiro, por que fala do marido num texto que está descrevendo a mulher? Qual é o objetivo? Qual é a intenção da inspiração de Deus para isso? De falar que o marido é conhecido na porta da cidade, se está falando da mulher no texto. Qual é a intenção por trás disso? Estar à porta da cidade significa ser alguém importante na cidade. Significa ser alguém que tinha autoridade, alguém que as pessoas levavam a opinião em consideração. Ser quase que um dos juízes daquela cidade. Ser tipo um dos vereadores daquela cidade. E por que é citado ali? Eu creio que é citado isso ali para mostrar que com certeza aquele camarada não seria o que ele era sem a mulher que ele tinha. Ele não seria reconhecido na autoridade, como autoridade na cidade, se não fosse pela mulher que ele tinha, que lhe influenciava positivamente. E assim tem que ser o casamento. Um ajudando o outro. Um influenciando o outro. Um querendo ver o melhor do outro crescendo. Amém, queridos? Aleluia. Com certeza nós temos muitas mulheres assim aqui. E diz ali que ela sorri diante do futuro, ou seja, ela tem expectativa, ela tem esperança de dias melhores. Diz que ela fala com sabedoria e ela cuida dos filhos. Falando em cuidar dos filhos, a igreja cuida dos filhos de Deus, amém? E é inegável que a mulher, ela tem uma ligação com os filhos diferente do marido. Para começar, a não ser para aquele filme do Schwarzenegger, homens não ficam grávidos, né, queridos? Os que têm um pouco menos de cabelo, que nem eu assim, lembram. O homem grávido. As mulheres não ficam grávidas. Ah, não, os homens não ficam grávidos, as mulheres ficam, em nome de Jesus. E elas têm uma ligação maior. Então é claro que tem muita coisa na criação dos filhos que o homem é meio tampinha às vezes. Não se liga, não percebe. Então, sim, a mulher exerce uma grande influência sobre a criação dos seus filhos e ela não deve, de fato, abdicar disso. A igreja, queridos, ela é uma família. E as mulheres dentro de casa, elas são o termostato da casa. Elas têm a capacidade de mudar a atmosfera dentro da casa. Uma mulher estressada, ranzinza dentro de casa, azeda a atmosfera inteira, é ou não é? Azeda. Até os filhos já ficam quietos, abaixa a cabeça, fica moado num canto, porque eles sabem que ali vem, né? O homem, quando vê, ele já fica, ih, né? Ô amorzinho, você quer uma pipoquinha? Fala mais fino, já fica todo... Uma mulher que fica só reclamando, acaba. A Bíblia diz em Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba. Provérbios 14:1. Então você, mulher, você tem um poder especial de influenciar a atmosfera do lar. Está em casa você, está em casa o marido, está em casa os filhos. Você tem uma capacidade sobrenatural de tornar o clima ali mais leve, mais agradável. Está sobre a sua vida, é dom de Deus sobre você. Exerça isso. Amém? Tem mulher que transforma qualquer ambiente, que ajuda o maridão a voltar ao mundo real, a perceber que os filhos estão sem banho ainda, né? E com muito amor e carinho ela ajuda ele a ter uma percepção das coisas dentro de casa. Muitas vezes elas têm mais simancol, percebem mais os detalhes. Agora, por outro lado, a mulher reinenta, ela empurra o marido para fora de casa. O marido não gosta de ficar dentro de uma casa que tem uma mulher o tempo todo resmunguenta, o tempo todo reclamando, o tempo todo murmurando. Provérbios 27, 15 e 16 diz: a esposa briguenta é como o gotejar constante num dia de chuva. Detê-la é como tentar parar o vento, como tentar apanhar o óleo com a mão. Tem marido que não para em casa porque é sem vergonha mesmo. Tem marido que não para em casa por causa de viagens, de questões de trabalho. Agora tem marido que não gosta de ir para casa porque a mulher é muito encrenqueira. Aqui não tem, né, irmãs?
Os homens não deram glória a Deus, é porque não tem, né? Não foi por medo que ficaram em silêncio, com certeza. Mas tem, gente. Tem mulher que o maridão tem medo, meio que medo de chegar em casa, não curte muito, porque ele sabe que a coisa lá é complicada. Irmãs, não dá para ser assim, né? Você como uma mulher de Deus, você não pode ser desse jeito. Você tem que ter um clima legal. Vamos refazer aquela pergunta? Quando tá todo mundo em casa e lá vem a mamãe, o que os filhos pensam? Eles pensam assim, mamãe tá chegando. Ou eles pensam assim, acabou a diversão, acabou a alegria. O que o marido pensa? Ah, não. Como é que é a situação? Então, torne o seu lar um lugar onde as pessoas gostam de estar, minha irmã. Faça do seu lar um lugar onde as pessoas gostam de estar. A gente já está quase acabando, tá? Pode ficar tranquilo. Eu quero te dizer com tudo isso, que você é muito importante em muitos lugares. Mas tem só um lugar onde você é insubstituível. Dentro da sua casa. Amém? Ninguém pode dar para o seu cônjuge o amor e o carinho que você pode dar. Nutrir os filhos de afeto como você pode, ninguém é capaz de fazer. E como nem todos têm filhos, mas todos são filhos de alguém, o teu abraço para o teu pai e para a tua mãe é insubstituível. Ela pode ter mais outros 5 filhos, mas o teu abraço para o teu pai e para a tua mãe é insubstituível. O teu amor, o teu carinho. Se nós salvarmos as casas, nós salvamos a igreja. E se nós salvarmos a igreja, nós transformamos Caxias do Sul. Tudo começa dentro de casa. A humildade, o pedir perdão, o arrependimento, o culto, o avivamento. Tudo começa dentro de casa. Lute pelo teu casamento antes que seja tarde. Lute pelos teus filhos enquanto você tem tempo de lutar pelos teus filhos. As tuas primeiras ovelhas são aquelas que moram dentro da tua casa. A célula mais importante que você vai participar na tua vida começa com você e o teu cônjuge. Cresce quando vêm os filhos e se multiplica quando esses se casam. Essa é a célula mais importante. Eu vou repetir para você guardar. A sua célula mais importante começa quando você e seu cônjuge se casam. Aumentam quando chegam os filhos. E se multiplica quando estes se casam. Família é o lugar certo onde nós temos que investir. Se nós não formos capazes de ser cristãos para quem mora junto com a gente, o nosso evangelho vai colar para quem? Se o evangelho não servir para nós, ele vai servir para quem? Quanto tempo faz? Ou melhor, você alguma vez na vida já leu um livro sobre família? Se alguma vez na vida já leu um livro sobre família? Se alguma vez já assistiu uma pregação sobre família? Ah, mas você assiste pregação sobre o poder de Deus, aleluia. Que bom que você assiste. Que bom, glória a Deus. Ah, mas eu assisto aquela live de louvor, que bom, glória a Deus. Mas escuta a pregação sobre família também. Leia livros sobre família também. Tem clássicos como O Propósito da Família, do pastor Luciano Subirá, um clássico sobre família. Leia esse livro. Você precisa ler esse livro se você não leu O Propósito da Família, do Luciano Subirá. Procure materiais do Josué Gonçalves, Ed Lisa Jung, Gary Chapman, né? Por exemplo, As 5 Linguagens do Amor, um clássico. Kevin Lehman, Jamie Camp. Assista filmes que falam de família, como por exemplo Quarto de Guerra, Prova de Fogo, Desafiando os Gigantes. Busque aprender sobre família. Então, quem quer dar valor para o que realmente importa? Eu quero dar valor para o que importa. Que tal abandonar os pecados que agridem diretamente a tua família? Porque talvez essa mensagem mexeu contigo e tu percebeu algumas coisas meio na brincadeira, mas tem coisa que pegou. Tem coisa que doeu aí no meio dessa história. E eu quero começar convidando você a abandonar aqueles pecados que agridem diretamente a família. Abandone o adultério.
abandone. Sabe, às vezes você diz, não, mas eu não adultero, mas às vezes fica de trovinha no WhatsApp com pessoas que você não deixa a sua mulher ver. Fica de conversinha que você tem que estar pagando depois. Fica acessando lugares que você tem que apagar o histórico depois. Fica esperando todo mundo deitar para ver coisa na TV que não pode ver quando está todo mundo junto. Sabe, pecados que agridem diretamente a família. Fica de risadinha, de favorzinho para os teus colegas de trabalho, coisa que você nunca levou um café para o marido, mas no serviço fica dando risadinha, oferecendo cafezinho para um monte de homem lá. Então, se você percebe coisas que você tem agredido diretamente a família, talvez você não pecou capitalmente, mas você sabe que no seu coração você fez algo que é diretamente contra a sua família, diretamente contra seus filhos, diretamente contra seus pais. É hora de você se arrepender. É hora de você fechar os teus olhos. E eu convido você a fazer isso. E eu convido você a arrepender-se. Eu convido você a arrepender-se. Peça perdão para Deus a respeito dos pecados que você tem cometido contra a sua família. Existem pecados que são de ação e existem pecados que são de omissão. Os pecados de ação é quando você pecou por fazer algo. Os pecados de omissão é quando você pecou porque você não fez algo. Peça perdão para Deus. Essa é a hora de você salvar a sua família. Essa é a hora de você salvar a sua casa. Deus, tem misericórdia das nossas famílias. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando nós temos tempo para todo mundo e não temos tempo para quem mora dentro de casa. Perdoa-nos pelas vezes que a nossa presença tornou o clima desagradável da família. Perdoa-nos pelas vezes que a gente tirou a paz do pessoal de casa. Perdoa-nos por aqueles relacionamentos que já começaram errado e agora tem tanta coisa para consertar. Nós pedimos, perdoa-nos, Senhor. Se você quiser nesse momento colocar-se de pé, querido. Se você está com o seu cônjuge aqui presente e você precisar agora pedir perdão para o seu cônjuge, não vai ser aglomeração, porque com o seu cônjuge você já até dorme junto. Então nesse momento eu queria que você se aproximasse do seu cônjuge e você pedisse o perdão que você precisa pedir. E você assumisse os compromissos que você precisa assumir. Que você se consertasse com a tua mulher agora. Pedisse perdão por todas as vezes que você foi grosseiro, que você foi mal educado, que você foi rude, que você foi duro. Que você pedisse perdão para o seu marido todas as vezes que você faltou com amor, que você foi reinenta, resmungona. Se reconcilie agora. Peça perdão para o seu marido, para a sua esposa, das coisas grandes e também das coisas pequenas.
Se você precisa pedir perdão para filhos ou para pais, você pode fazer isso também. Mas não só peça perdão, assuma o compromisso de alguma coisa diferente. Assuma o compromisso de fazer diferente. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo essas famílias, Pai. Eu abençoo esse casamento. Eu abençoo os solteiros. Pai, que esses solteiros, eles consigam fazer as coisas bem certinho. Melhor do que muitos de nós que somos casados fizemos. Que eles possam começar bem. Que eles possam estudar sobre o que a Tua palavra ensina sobre casamento antes de arrumar alguém. Eles possam estudar na palavra, possam entender o que a Bíblia diz sobre o que é casamento. E aí sim, procurar alguém que atenda aos padrões da Bíblia. Para que possam ter um casamento maravilhoso, melhor ainda que os nossos, Pai. Pai, nós abençoamos aqueles que já são casados. Para que haja perdão. Para que haja reconciliação, para que haja, Senhor Deus, aquele casamento que está por um fio, que talvez estavam pensando na segunda-feira separar. Restaura hoje, eu te peço, Deus. Restaura hoje, Pai. Abençoa, 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 Deus. Essas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia.